lá. Agora iniciou a gravação. Então, estamos aqui iniciando, dessa vez pelo Zoom, né? Enfim, que é o nosso primeiro encontro oficial, institucional, né? Desse nosso, enfim, ciclo de trajetórias com arte e ciências sociais, né? A gente, de fato, já fez duas primeiras, enfim, sessões, né, desse ciclo, inicialmente, uma comigo, uma com Emílio Domingos, que também está aqui, que também faz parte do GRUA, né? Mas agora a gente está entrando num segundo momento, digamos, né? Num recomeço, né? Desse ciclo que a gente nomeou de ciclo de trajetórias com artes e ciências sociais. E aí é o momento em que a gente abre também um pouco, enfim, para pessoas que estejam interessadas nos temas, né? E pessoas também com as quais a gente trabalha, né? Antes a gente estava um pouco mais fechado nas integrantes do GRUA, né? O GRUA é o Grupo de Reconhecimento de Universos Artísticos Audiovisuais, né? Acho que a Eliska pode falar um pouquinho sobre o GRUA, né? E aí depois eu apresento, enfim, a Daniela para a gente iniciar. Você quer falar um pouquinho, Eliska? Não, eu acho que só é bacana registrar que, enfim, o GRUA é um encontro, né? Eu acho que é um grande encontro, né, de pessoas queridas e de 7 instituições, gente. Nós estamos em 7 instituições, né? É o FRJ, o URGS, o S, o CP, o ERJ, UF e Rural, né? É um grupo de pesquisa muito sui generis nesse sentido, porque normalmente os grupos de pesquisa eles são muito institucionais dentro de uma única universidade, né? E realmente o GRU é muito transversal. Isso. E eu acho que a ideia é essa, né? O Vitor que deu Na verdade, o GRUA nasce, de fato, 2 anos depois, pós-maturo, já com uma certa maturidade. Se não fosse o Vitor, acho que a gente ainda ia estar entubado ali naquele... Enfim. Mas aí Vitor traz a vida para o GRUA e que a gente passa a se reunir, então, e a discutir, né, os trabalhos, né, nesse interesse, nessa interface, né, ciências sociais e artes, né, de um modo geral, né? Acho que é isso. E o grupo, bom, ele atualmente ele é coordenado pela Eliska, que foi, né, uma das fundadoras, a grande idealizadora do grupo, por mim e pela Tati Bacal, que também está aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa, Tati. Não, só realmente dizer como que eu acho que foi um sonho da Eliska e que nasce, na verdade, ela diz que nasceu 2 anos depois, só que nasceu realmente com a elaboração do site e juntando as pessoas. A Eliska teve um trabalho assim super, super, super importante de pensar nas pessoas, e é lindíssimo, e de alimentando, e de pedindo, e de entrando em contato. Então, assim, só para que assim, já teve essa força, né, em termos de já... E, ao mesmo tempo, eu acho que só... eu entrei muito compartilhando, ouvindo a eles o que ela pensava, o que poderia ser, tal. E aí, realmente, aí tem essa coisa, nasceu virtual e se faz presencial, virtual, a partir dessa chacoalhada que Vitor dá. Então, é mais isso mesmo. Legal. E doido que foi uma coincidência, né, Vitor? Porque a pandemia surge nesse momento. Talvez, não sei como seria se não fosse a pandemia, se a gente teria essa ideia também, né, de se juntar aqui. Porque muita coisa está mudando nessas formas de comunicação e de de fato, né? Até a gente pensar o que seria a articulação do grupo inicialmente, seria uma coisa, né? Todo mundo tem que conseguir dinheiro para todo mundo ir para algum lugar, né? Mas e o que a gente quer é fazer isso em algum momento, né? A gente espera poder realmente nos reunirmos, sentarmos numa mesa de bar e bebermos juntas, né? Mas enfim, esse contato aqui, ele é um contato que eu acho que eu já sinto que conheço um pouco cada uma de vocês. E acho que esse processo é um processo que ele vai se desenvolver aí ao longo desses anos por vir, né? Então, enfim, sem muitas delongas mais, né? Porque a gente ainda vai conversar bastante. Queria, enfim, apresentar a Daniela Rodrigues, agradecer muito
a Daniela, enfim, por ela aceitar, enfim, fazer essa participação. Ela está inaugurando aqui esse nosso recomeço do ciclo. Queria dizer que enfim, não conheço a Daniela há muito tempo, mas conheci ela e foi amor à primeira vista, né? Não com a pessoa, com a pesquisadora, mas hoje a pessoa também, enfim, a pessoa foi amor à segunda vista, né? E a pesquisadora foi a primeira. A gente se conheceu quando, né, fomos receber o prêmio APA. Ela ganhou o prêmio APA com um trabalho que ela fez, que tem a ver com desenho também. Ela deve falar, enfim, em algum momento sobre isso. Né? E acabamos nos conhecendo, e quando ela apresentou o trabalho, eu simplesmente me apaixonei pelo trabalho. Em seguida, me apaixonei por ela. E aí convidei ela um pouco para vir para cá. A Eliska imediatamente também se apaixonou, né? Me Então, apaixonei na aba. Faço queremos... aqui uma declaração. Aí eu convidei ela para participar de uma mesa que eu organizei sobre arte, antropologia e ciências sociais na RBA, um simpósio. Ela participou, a Eliska viu e tal. Então, e ela acabou se integrando ao GRUA. Então, queria só te falar da felicidade que a gente tem de te ter aqui com a gente. Nossa, é uma honra para mim, agora eu estou toda babada. Bom, então agora eu vou fazer uma apresentação mais formal, né? Enfim, a Daniela é portuguesa, né? Uma antropóloga com formação paralela em desenho e filme etnográfico. Ela colaborou em vários projetos multidisciplinares com associações, centros de investigação, cooperativas de consumo e produtoras de cinema documental, e realizou filmes, exposições e publicações gráficas entre Portugal, a Eslovênia e o Brasil. Ela atualmente é doutoranda integrada do CRIA, que é o Centro em Rede de Investigação em Antropologia de Portugal, e pertence também ao NAVA, Núcleo de Antropologia Visual e da Arte, além de integrar a direção da Associação Cultural Fogo Posto. Né? Então, enfim, essa é a apresentação, né, da Dani, e aí você, enfim, conduz como você achar melhor, tá bom? Tá, então, olha, antes de mais, bem-vindas a todas, boa tarde para vocês. Obrigada por virem aqui ouvir-me falar. Eu vou seguir um pouco o modelo que usámos nas apresentações anteriores, que eu acho que é um desafio muito interessante, que me pareceu que me convocaram para contar um pouco a trajetória da minha vida, não é? E nos momentos em que cruzou o percurso artístico e o antropológico. Eu tive de escrever um pouco, porque eu realmente fiz imensas coisas, tem muito a ver também com o facto de hoje em dia trabalharmos em projetos curtos e temos de nos virar por aí. Então eu vou ler assim, vou lendo um textinho, vou-vos apresentando uns elementos visuais quando eu achar que faz sentido. E se eu estiver a falar demasiado rápido ou com sotaque demasiado português e vocês não entenderem, não se preocupem de me interromper. Vou só fazer uma ressalva que sempre que eu falo desenho, com o meu português de Portugal, não estou falando de design, mas de desenho, tá? Quando eu disser design mesmo, aí eu vou sublinhar. É só que por vezes tem essa confusão. No português do Brasil é a mesma coisa. A gente opera também. Eu não sabia. Ok, aqui a gente fala design ou desenho pensando mais no gesto gráfico do traço. Mas então, como o Vítor já me apresentou, eu sou a Daniela Rodrigues, sou de Lisboa, tenho 36 anos e a minha formação é académica, é na área da antropologia, e o meu mestrado é um mestrado com um nome um pouco complicado, que é Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo, mas eu também já vou explicar como é que eu fui ali parar. E é também na área da antropologia, sociologia e geografia. E hoje em dia estou a terminar, e estou a demorar muito tempo, uma tese de doutoramento cujo trabalho de campo foi no Brasil, e o doutorado é em Políticas e Imagens da Cultura de Museologia. E cruzo a área da cultura material, das migrações, do desenho etnográfico e do património aqui. E então eu vou falar um pouco dos trajetos que me levaram a misturar os universos que são considerados artísticos e que são considerados mais antropológicos. E
Pronto, este desafio colocado pelo grupo, pela grua, levou-me a dar sentido a uma série de elementos do meu percurso que nem sempre pensei que poderiam ter relação. E então, esta forma de contar a história num universo académico, mas sem ser através do dispositivo do CV, não é? Do Lattes, permite-me referir também experiências e algumas experimentações que muitas vezes são consideradas menores numa narrativa oficial. E, enfim, fui muito inspirada pela apresentação do Vítor da outra vez, e então vou ter essa ousadia também. Então, para falar da minha trajetória em artes e antropologia, eu tenho de começar por dizer que quando eu tinha 17 anos, entrei na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, no curso de Design de Comunicação, mas logo desisti, enfim, era muito jovem, ainda não percebi porque desisti, e mudei para a Antropologia no ano seguinte. E esta decisão não foi planeada, nem consciente, mas eu posso intuir que pensava que precisava de entender um pouco mais do mundo antes de produzir imagens sobre ele. E então eu deixei as práticas artísticas de lado, mas dentro da antropologia fui-me interessando pela antropologia visual, parece-me natural esta... e procurava por brechas poéticas possíveis no fazer antropológico. Mas na época, portanto, isto foi há 20 anos, né? Pois, não, há quase, nossa, o filme etnográfico era o dispositivo dominante, se não quase exclusivo, da antropologia visual que se ensinava em Portugal. E então, nesse sentido, foi o filme etnográfico, e não, por exemplo, o desenho, pelo qual me interessei, porque pensava que também era o único, não é? Devo referir que em Portugal, na Nova, o filme etnográfico era ensinado por uma professora que é a Catarina Alves Costa, e as suas aulas foram muito importantes para uma sensibilização para o potencial experimental e poético que o filme etnográfico pode ter. Depois fiz um Erasmus, um câmbio na Hungria, e lá tive também o privilégio de ter aulas muito boas de história do cinema documental contemporâneo, na Universidade de Pécs, da Hungria, e essas referências trago até hoje comigo, assim. Mas então, fui à Hungria fazer Erasmus e nessa altura, nessa época, tinha passado menos de uma década sobre os conflitos étnicos nos países vizinhos dos Balcãs e provavelmente por isso o Departamento de Ciências Sociais da faculdade ofereceu uma série de cursos sobre minorias do leste europeu, sobre relações interétnicas e sobre geopolítica. Então, foi aqui, nesta universidade, que fui introduzida aos estudos sobre as comunidades Rome, que é a forma correta de se falar das comunidades ciganas do leste europeu, e talvez, sobretudo, pelas grandes diferenças que existiam entre as comunidades Rome do leste europeu e as comunidades ciganas em Portugal. Quando regressei a Portugal, defini este universo de estudo para a pesquisa e para o estágio de finalização da minha graduação. Então, por um lado, tinha as aproximações ao filme etnográfico, não é? E começa aqui também outra meada do meu percurso, que depois me levou ao tal mestrado de migrações, interetnicidades e transnacionalismo. Então, eu quando terminei a graduação, fiz um estágio, fazia parte para fechar a graduação, e estagiei com a primeira associação de mulheres ciganas em Portugal, chamada AMUCIP, umas mulheres que influenciaram muito também o meu crescimento, e estava a estagiar através do Instituto das Comunidades Educativas, que é uma entidade focada sobretudo em estratégias de educação não formal, e fui introduzida também à educação não formal, que continua a ser um pouco central nos meus trabalhos posteriores, tanto no ensino de workshops como em trabalho comunitário. E a minha aproximação com a AMUCIP e com as associadas levou-me também a ter um conhecimento mais profundo sobre o racismo e xenofobia estruturais em Portugal e que afetavam e ainda hoje afetam a comunidade cigana em particular, afrodescendentes e migrantes. E nesta época iniciei uma sensibilização para estas temáticas que me levou depois, noutras alturas e noutros contextos, a um gradual envolvimento mais militante com companheiros na luta antirracista.
Terminando a graduação, continuei também muito interessada na questão dos portugueses ciganos enquanto tópico, mas tinha muita vontade de explorar ainda o filme etnográfico enquanto método. E na época ganhei uma bolsa de mérito que me tornou isenta de pagar propinas. O ensino não é totalmente gratuito em Portugal. Fiquei isenta de pagar propinas no mestrado, caso optasse por realizá-lo na mesma universidade. Então, obviamente que aproveitei a oportunidade, mas infelizmente na época, hoje em dia já existe, mas na época não havia um mestrado de especialização em culturas visuais ou filme etnográfico nesta universidade e em antropologia. Então foi por isso que optei para o tal mestrado de migrações, interetnicidades e transnacionalismo, e o que me puxou aqui foi um detalhe, é que este mestrado incluía uma cadeira, uma disciplina opcional sobre estudos ciganos, que era lecionada pelo único professor que se dedicava a este estudo, de uma forma militante e antirracista mesmo, e que, pronto, eu gostava muito do seu trabalho, e por causa deste detalhe levou-me a enveredar por esse caminho das migrações. Mas então, durante dessa época, esta bolsa eu não pagava as propinas, mas tinha de ter alguma atividade remunerada para o resto da minha vida. Então, enquanto fiz o mestrado, colaborei em tempo parcial com a cooperativa Modo de Vida, uma cooperativa de consumo que está muito relacionada com o Fórum Social Mundial, e trabalhei com eles num projeto de educação não formal em escolas, para sensibilizar para questões de sistema mundo, de comércio justo, de desigualdade, e acho que foi o meu trabalho preferido até hoje, mas isso é uma à parte. E estagiei também numa ONG, numa ONG, que colaborava com associações migrantes e estava a focar muito em remessas sociais e monetárias, e eu comecei a interessar-me também pelas remessas materiais que circulavam de Portugal para os países de origem dos associados, dos migrantes. Então, quando o estágio terminou, também na época trabalhei com o SOS Racismo, que isso teve a ver com a tal sensibilização que eu comecei a ter com estas questões. Ou seja, eu estou a fazer aqui várias meadas para contar um pouco esta história. E aqui é que aparece o desenho. Eu achava que a antropologia visual só poderia ser filme etnográfico, e então fazia o desenho, porque chateei-me com o desenho quando desisti do curso de Belas Artes, mas nesta altura, isto estou em 2010 agora, conheci um grupo que é o coletivo Urban Sketchers, um coletivo internacional de desenhadores, e fiz aí as pazes com o desenho. Comecei a desenhar cotidianamente de uma forma também um pouco mais livre e sem ser tão exigente com os seus resultados, porque este grupo transnacional de desenhadores organiza encontros para desenhar, estimula o desenho do cotidiano em cadernos, e que depois há aqui uma ponte interessante com os diários de campo dos antropólogos, e estimula também a sua publicação em blogs, em redes sociais, um pouco para perdermos a vergonha e para mostrarmos os bons desenhos, os maus desenhos, para esbater esta ideia do bonito, do feio, do bem feito. E o seu manifesto afirma que todos podemos aprender a desenhar, que desenhar no local nos faz relacionar com o objeto, com as pessoas ou com o ambiente que retratamos de uma forma também ela física, ao mesmo tempo que estamos também a construir um conhecimento mais apurado sobre o que desenhamos, porque estamos lá com mais atenção a detalhes, e sobretudo quando estamos a desenhar coisas banais dos nossos cotidianos que podem tornar-se invisíveis para nós porque estão tão naturalizadas nas nossas vidas. Tenho de referir que um dos impulsionadores deste movimento em Portugal, chamado Eduardo Salavisa, infelizmente deixou-nos o ano passado. Tive o prazer de desenhar com ele muitas vezes, tenho alguns trabalhos publicados em livros que ele organizou, em exposições que ele organizou, e eu devo muito mesmo da forma como voltei a dedicar ao desenho à paixão que ele tinha e que estimulava também pelo desenho. E acho que ele deixou, assim, muitas pessoas, deixou este legado. Há outros antropólogos desenhadores, como em Portugal o Manuel João Ramos, em Lisboa, e no Rio de Janeiro, no IFIX, a Karina Kushner,
com quem eu tive o prazer de participar em algumas aulas do seu laboratório quando estive a viver no Rio de Janeiro. Eu já vou voltar a esta questão mais à frente, mas queria sublinhar que foi desde que conheci os Urban Sketchers que comecei a desenhar, e repito, não o fazia ainda na antropologia, e se calhar posso mostrar alguns exemplos assim, deixem pensar. Vou partilhar um bocadinho a tela, está bem? E digam-me só se não virem. Vou-vos mostrar uns desenhos, ok, compartilhar tela, e tenho por aqui, espera, ok. Então, este é um dos primeiros em 2010 e aqui não interessa muito se está bem feito, se não está bem feito, o que interessa com estes desenhos é que acabo por me relacionar com estas coisas. Eu lembro-me exatamente do momento em que aqui estive a fazer. Depois há uma espécie também, que é como a Karina Kushnir, por exemplo, utiliza muito, da observação da realidade urbana. Isto aqui é no metro de Lisboa, isto é num comboio, isto é numas ruas do Chiado, pronto, tem assim uma série de... Não Pode interessa... passar mais devagar, Daniela. Ai, sim, desculpa. Então vá. Está aqui. Depois podemos voltar aqui atrás também. Infelizmente eu não consigo estar aqui a seguir as minhas notas enquanto vos mostro os desenhos. Isto são aguarelas muito antigas, é tudo aí de 2010, 2011. É muito interessante, por acaso não tenho aqui, quando começaram a surgir os smartphones, eu vejo exatamente a mudança das posturas nos transportes públicos. As pessoas, em vez de estarem assim, começam a ficar assim um registro interessante de, neste caso, de espaço urbano. Claro, também tem uns mais de intimidade. Mas pronto, aqui objetos do cotidiano, uma forma também de olhar para coisas muito banais. Isto era a minha sala na época, quando eu vivia na Estrela. E este aqui, eu já vou falar um bocadinho mais deste desenho, daqui a nada. Vou interromper, vão voltar a olhar para mim agora. Então, já vou voltar ao desenho, daqui a nada, mas queria dizer que ao mesmo tempo, eu estava então, como disse, a fazer o mestrado, e no desenrolar desse mestrado tive aulas de cultura material e do consumo, que eram administradas pela professora Marta Rosales. Eu fiquei muito interessada nesta matéria, e foi com ela que foi introduzida então este campo da antropologia que analisa o mundo dos objetos também em sociedades capitalistas e industrializadas, portanto os nossos objetos cotidianos, da cultura de massas, muito com a lente do Daniel Miller. Então, eu acho interessante apontar que o meu interesse pela cultura material, ou seja, por esta disciplina da Marta, que a Marta Rosales dava, foi síncrono à época em que eu comecei a desenhar todos os dias e a estar também mais atenta, através do desenho, aos objetos do cotidiano. Eu não sei o que é que, se é o ovo, se é a galinha, mas esta sincronicidade entusiasma-me. Por outro lado, na época também, eu, como disse, trabalhava numa ONG que se debruçava sobre remessas sociais, monetárias e materiais que circulavam com migrantes, quando tive de fazer um projeto que se debruçasse sobre as coisas que circulavam com estes migrantes, ou seja, não as remessas sociais ou monetárias, mas os objetos mesmo, o que é que circulava, o que é que vinha de um país para o outro, porquê, qual é que era o seu peso literal e metafórico. E então solicitei tutoria da professora Marta Rosales, que é especialista nesta área. E depois acabei por integrar o meu primeiro projeto de investigação, enquanto bolseira, num projeto coordenado também pela professora Marta e por outros professores, e fiz a minha tese de mestrado no universo desse projeto. Mas então, quando eu vou aos meus diários de campo dessa primeira investigação que fiz enquanto antropóloga, eu reparo que eu tenho lá muitos desenhos, porque já estava a participar nos Urban Sketchers, mas no entanto eu nunca os usei nem na tese de doutoramento, nem nos artigos, em lugar nenhum, porque eu simplesmente achava que não era suposto.
e nunca, não era suposto assumi-lo nem enquanto método, nem enquanto forma de mostrar os resultados de pesquisa, não é? Então, aquele desenho que eu mostrei há pouco, que eu já lá volto, com uns produtos de beleza, aparece a mesma coisa na minha tese de mestrado, mas aparece uma fotografia. E na verdade aqueles objetos são objetos que circularam com redes familiares transnacionais de cabo-verdianos que residiam em Portugal, e esses objetos eram da Amarilis, uma das participantes da pesquisa, que residia num bairro em Lisboa, e ia enviar os objetos para a França, para outros familiares que lá tinha. Então, na fotografia eu conseguia perceber, na fotografia que eu pus na tese, conseguia perceber que eram produtos de beleza de marcas brasileiras e conseguia intuir, por causa da relação dos objetos, o peso e o volume de cada um dos frascos representados, que eram indicadores importantes para o tema da pesquisa, não é? O que é que se leva, porquê, como, com que condicionantes. E então, no mesmo dia que tirei a fotografia, também fiz o desenho, e eu já lá volto ao desenho para vocês verem de novo. Porque, na verdade, nesse desenho, eu também consigo entender todos estes elementos, todos estes indicadores que consigo entender pela fotografia. Mas tem uma coisa, ao desenho há outra coisa que está acrescentada, é que quando eu estava a fazer o desenho, aliás, ao observar de novo o desenho, eu relembro-me que quando estava a desenhar, e o desenhar é uma tarefa mais lenta, mais morosa do que um clique fotográfico, não é? Que aqui vai. Então eu lembro-me, quando olho para o desenho, que fui escutando as relações sociais que aconteciam no espaço em que eu me encontrava, portanto a casa da Amarilis, no bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa, e ao mesmo tempo também me recordo que despoltei outras reações no terreno, não é? Ou seja, perante o exotismo de uma atividade de registro de objetos artística, que é o desenho, e eu estava a desenhar objetos que eram para a minha interlocutora tão banais, este exotismo desta atividade fez com que ela falasse ainda mais sobre estes objetos, então com que desdobrasse mais coisas no seu discurso. E ela própria também olhou para os objetos com mais atenção. E ao mesmo tempo explicou-me com mais detalhe o que me interessava, que eram os seus usos, os seus destinos e tudo mais. Quando eu estava a desenhar também, outras coisas às quais pude aceder foi o desenrolar dos acontecimentos domésticos, porque eu estava ali caladinha a desenhar, não estava a fazer perguntas, não estava a chatear ninguém, não estava a ser incómoda. Então conseguia ouvir os programas de televisão, os ecos no pátio lá fora, o barulho do lavar a louça, e mais tarde, quando saí da casa da Amarilis, escrevi todas estas notas, que se eu tivesse só a fotografar, eventualmente também ouviria, mas pronto, o desenho levou-me a estar mais atenta a outras partes corpóreas também, sensitivas, e depois escrevi estes diários impressivos, estas coisas impressivas no diário de campo. E pronto, cada vez que volto a este desenho, situo as minhas memórias aí. Eu vou-vos mostrar de novo o desenho, só porque eu penso mesmo que poderia estar este desenho ou estar uma fotografia, tipo, em última instância, para a nível de... Conseguem ver? Conseguem? Ok. Então, eu só pensei nestas coisas, não pensei destas coisas na altura, só pensei nestas coisas agora quando estava a fazer o doutoramento, eu já lá vou chegar, e estava aí há bocado uma colega que está a perguntar como é que pode usar o desenho na pesquisa dela. E pronto, eu só comecei a pensar nisto para defender um pouco, agora na tese de doutorado, o uso do desenho. Mas eu penso que conseguem ver aqui a marca dos produtos, o intuir o peso, enfim. Portanto, a fotografia que parece sempre, tendencialmente se imagina como mais fiel ao real, enfim, nós já sabemos que não. Aqui para mim, tipo, o desenho poderia ser uma forma de ilustrar um artigo também. Então, já vou voltar a esta história de novo. Então, não usei o desenho, usei a fotografia na minha tese de mestrado. Depois eu acabo o mestrado, não arranjei logo trabalho e candidatei-me a uma bolsa de um programa europeu, não era Erasmus, era Serviço de Voluntariado Europeu,
no qual fiz um estágio numa produtora de filmes documentais na Eslovénia. E o que é que me fez ir para lá? Então, foi o tal interesse pelo filme documentário, que tinha sido explotado na teoria nas aulas a que tinha assistido, mas nunca tinha experimentado, e também pelo interesse do contexto dos Balcãs, que tinha estudado quando vivia na vizinha Hungria. Então, eu fui trabalhar para uma produtora chamada Luxus Produkcija, que eles têm uma história de 20 ou 25 anos já, começaram a trabalhar inclusive na altura dos conflitos nos Balcãs para receber minorias de refugiados na Eslovénia, e têm uma metodologia que eu acho muito interessante, que é assente nas premissas também, de novo, da educação não formal, algumas delas, e têm claro para eles que nós aprendemos a fazer e aprendemos também a ensinar. Então, nesse sentido, eu chego lá e já estou a organizar workshops, já estou a dar aulas a crianças, já estou a dar aulas a outros grupos, ao mesmo tempo que estou a aprender com os meus colegas e com os estudantes. A Luxus Produkcija tem abordagens também muito próximas àquelas a que eu tinha sido introduzida nas aulas de filme de etnográfico. Eles não consideram que fazem filme etnográfico, mas tinham métodos de abordagem muito parecidos àqueles que eu na época estudei enquanto Ethnic Minority Media, ou seja, ideias de fazer com, ao invés de fazer sobre, e, além do mais, o objetivo de proporcionar autonomia no uso dos dispositivos de imagem, de som, de captação e capacitação na autorrepresentação de comunidades minoritárias. Ou seja, eles faziam oficinas de vídeo muito semelhantes à do Vídeo nas Aldeias, no Brasil, mas neste caso, sobretudo com comunidades roma, ciganas, com grupos de migrantes e refugiados e também com a juventude, numa época que eu estive lá, é uma época já sem conflito, trabalharam isso também com a juventude eslovena. Prezavam muito a autogestão e formatos de vídeo independente, por vezes levavam uma estética mais televisiva, por vezes a outra mais DIY. Então, ao longo do ano, eu só estudei documentário prático durante este ano, mas foi muito intensivo, aprendi a produzir e a realizar documentários, desde a captação do som, a imagem, a montagem, pós-produção, mas pronto, obviamente de uma forma não especializada, low cost, relativamente amadora, mas sobretudo autogerida e independente. Fui também na altura, na época, incentivada a usar o desenho para algumas experimentações em animação e foi lá na Eslovénia, dentro desta organização, que fui incentivada a dar os primeiros workshops de desenho de observação a crianças, a adultos, e sempre com o mote do coletivo, que eu acho muito interessante, e vocês são todos professores, que é que aprendemos sobretudo a ensinar, e isso para mim ficou muito assente desde jovem, graças a estas experiências. Não sei, se calhar posso-vos mostrar um pequeno exercício de stop motion que fiz lá, é 40 segundos, muito pequenino, mas vou-vos mostrar este porque junta muito a estética dos Urban Sketchers através do desenho de observação. Eu vou compartilhar a tela, espera aí que isto está no Vimeo. Deixa-me lá ver isto, compartilhar tela. Está aqui. Vejam lá se já está, não sei se sobe o som, mas eu vou... É muito curtinho. Acho que estou de volta. Bom, são técnicas muito rudimentares e eu, na verdade, fiz esta curta quando tive um acidente no joelho, fiquei 3 meses em casa e nada melhor do que fazer um vídeo de stop motion, porque demora muito tempo, foi quase terapêutico, por isso é que eu apareço lá a caminhar.
Mas pronto, experimentei muitas coisas aqui. Na época tinha, sei lá, 28 anos, 29, foi assim muito rico. Espera aí, que está aqui o Vimeo a correr ainda. Pronto, fiz mais coisas lá com eles e fiz 2 making-offs de exposições de artistas companheiros lá na Eslovénia e que tinham um pensamento crítico sobre a política eslovena da época. Depois eu posso passar, mas pronto, tudo nesta estética ligeiramente amadora, e também realizei uma curta sobre a nostalgia pela ex-Jugoslávia, como vista por pessoas da minha geração, que assistiu enquanto criança ao desmembramento da Federação Socialista Jugoslava e à transição para a República da Eslovénia. Então, esta curta tem um registro amador, tem uma parte muito interessante, é que tive acesso a um arquivo belíssimo de imagens da época, mas imagino que seja sobretudo pela subtileza com que tratei o tópico, que acabou por ter uma representação considerável em alguns festivais de filme etnográfico no contexto europeu, e também foi exibida no México e também foi exibida no Brasil, no Recife, no festival. Fiquei muito feliz quando foi aí. Mas então, quando eu regressei da Eslovénia, portanto eu estou ali na Eslovénia, depois eu volto a Portugal e este filme, por isso é que eu o refiro aqui de alguma forma, foi selecionado para o Festival de Filme Etnográfico do Congresso da APA, da Associação Portuguesa de Antropologia. Então eu já estava fora do trabalho académico, mas lá vou ao Congresso mostrar o filme. E a parte interessante dos congressos, que é a parte que tem faltado agora com a pandemia, é que no congresso, fora das salas do congresso, conheci uma série de pessoas, sobretudo da área do filme etnográfico, que estava a planear criar um lugar de partilha dos seus filmes e destes trabalhos, fora dos meandros da academia. Ou seja, queriam uma forma de mostrar os filmes etnográficos não apenas a colegas antropólogos nos congressos, mas também a um público mais geral e não especializado. Então, fui nessa onda e integrei uma equipa que se estava a formar já e que se consolidou ao executar a FACA, que foi um festival a que nós chamamos Festa da Antropologia, Cinema e Arte, e que contou com uma série de edições subsequentes, e no primeiro ano, eu entrei assim logo no primeiro comitê, fiquei responsável com a minha amiga e colega Helene Veiga Gomes pela curadoria da exposição que se realizou na altura, ou seja, porque esta festa tinha uma parte de cinema e uma parte com uma exposição, com performances. Neste ano foi uma exposição de artes sonoras imersivas e que explorava as contaminações entre as artes sonoras e a antropologia. Eu acho que esta altura foi mesmo super interessante, o grupo era muito interessante, trabalhávamos todos também em autogestão, enfim, regime de voluntariado. O festival está um pouco em meio banho-maria, porque acho que tem a ver também com o facto de a maioria de nós estar ocupado com outras coisas, éramos mais jovens, tínhamos bolsa de doutoramento, mas aquilo criou ali um momento de partilhas muito interessantes, sobretudo nestas pontes entre a arte e a antropologia. Acho que foi assim bastante inovador em Portugal, de alguma forma. E penso, para terminar aqui a minha relação com o filme etnográfico, penso que foi ainda como consequência das sinergias criadas por algumas pessoas deste grupo, que em 2014 participei num documentário de observação do espaço público, de realização coletiva, também foi uma metodologia muito interessante, sobre as manifestações do espaço público em Lisboa na madrugada do 25 de Abril, das celebrações da Revolução do 25 de Abril. Enfim, este filme é uma espécie de panóptico dos movimentos que aconteceram, várias pessoas filmaram simultaneamente a mesma manifestação, com dispositivos muito diferentes, desde telemóveis a câmaras mais profissionais, depois aquilo foi editado numa espécie de narrativa. Utilizámos muito a cena do consenso, éramos muitos, então às vezes eu vejo o filme e dá-me a ideia que, enfim, é consensual, então talvez não tenha assim muito impacto, mas não deixa de ser penso eu, um testemunho, que era também o que eu pretendia ser. E pronto, aqui a minha relação com o filme etnográfico ficou interrompida, estamos em 2014, em princípio agora vou voltar a fazer uma coisa daqui a um tempinho com um coletivo também muito interessante de umas companheiras da Associação Fogo Posto, mas pronto, quando voltei da Eslovénia
tive uma bolsa de investigação num projeto de cultura material, de novo com a professora Marta Rosales, que me tinha orientado no mestrado, e foi ela de novo que me incentivou a fazer um doutoramento integrado na pesquisa dela e com o mesmo universo de estudo. Infelizmente depois, por questões burocráticas, tive de abandonar a sua pesquisa e ficar apenas com o doutoramento, com o doutorado. Mas foi isto que me levou ao Rio de Janeiro, nunca foi assim uma espécie de fascínio lusotropicalista, foi um acidente, como muitas coisas neste percurso, mas estou muito grata por esse acidente, fiquei assim obviamente muito apaixonada e mudou a minha vida. Mas então chegou em 2015 ao Rio de Janeiro, a fazer uma investigação que cruzava a investigação delineada pela professora Marta e também a área do doutorado, que era os estudos do património. No início do meu doutoramento, ou seja, eu propus-me a pesquisar os objetos que circularam nas malas dos imigrantes portugueses que viviam então no Brasil, imigrantes recentes que tinham partido para o Rio de Janeiro no contexto da crise na Europa. E tinha planeado, porque fazia sentido com o meu percurso, fazer um filme etnográfico na pesquisa. No entanto, a minha orientadora de doutoramento, que é a professora Filomena Silvano, desafiou-me na época, porque conhecia o meu trabalho de desenhadora, desafiou-me a experimentar a utilização do desenho. Enfim, eu não sabia que era possível e ela desafiou-me. Ela estava e pôs-me também a par na época dos trabalhos, sobretudo de Tim Ingold e o Michael Taussig, nunca sei dizer se é Michael, Taussig, e enfim, fiquei super entusiasmada, obviamente, e fui percebendo, isto estou em 2014, fui percebendo o que é que estava a acontecer com o ressurgimento do desenho na antropologia. À distância conheci o trabalho da Karina Kushner, depois tive, como já disse, o prazer de participar em algumas das aulas dela e fui muito influenciada pelas suas reflexões e pelo seu laboratório de pesquisa que me ajudaram na época a justificar a utilização do desenho na pesquisa. E depois, enquanto o meu trabalho de campo decorria, e desde então muita coisa foi escrita já sobre desenho, tenho acompanhado isto e deixa-me assim muito entusiasmada também. Então, por exemplo, a Ainá Azevedo, que penso que vocês também conhecem, não é? Amiga do Vitor, eu acho que os trabalhos dela foram muito pertinentes para colmatar uma história lacunar do desenho na antropologia, porque sempre existiu, mas nunca foi assim central e tem assim altos e baixos nas suas representações. Os artigos que ela escreveu nos cadernos de arte e antropologia, por exemplo, foram muito úteis, têm sido muito úteis para o meu trabalho. Também muitos colegas têm testado outras possibilidades do uso do desenho na pesquisa antropológica e vê-se a relevância que o desenho está a começar a ganhar na antropologia. O exemplo disso é, por exemplo, na última AVA houve uma mostra de desenho etnográfico, penso que pela primeira vez, e enfim, está assim tudo isto a acontecer. No entanto, quando eu estava a fazer o meu doutorado, ia lendo estas coisas que foram produzidas simultaneamente ao meu percurso, mas senti lacunas de formação em desenho e antropologia, ou seja, havia esse laboratório da Karina, começou a acontecer já quando eu estava no Brasil um workshop de desenho etnográfico na Nova, em Lisboa, coordenado pela Sónia Vespeira de Almeida. E quando eu voltei do Brasil passei a estar também envolvida nesse workshop, enquanto docente, com a colega Joana Almeida e antes com a Inês Belo Gomes. Enfim, mas na época não havia uma lacuna, então eu senti também necessidade, enquanto fiz o doutoramento, em fazer workshops artísticos, digamos assim. Se calhar vou falar um bocadinho de alguns deles, porque enfim não é de antropologia, mas isto ajudou-me a pensar a tirar estas ferramentas para o meu trabalho e para o meu olhar enquanto antropóloga. Então, em 2014 ainda tive a oportunidade de ir à Bulgária, participar numa residência, num conjunto de workshops direcionados para arquitetos, na verdade, não para antropólogos, e um dos workshops que eles ofereciam era o workshop LAPS, onde eu vou-vos mostrar, vou voltar a partilhar a tela. Era um exercício muito simples que consistia em, durante 2 semanas, ficar a desenhar a mesma coisa.
no mínimo 100 vezes. E acho que já estão a ver, aqui estava. Isto é um estilo do filminho dos pioneiros da Jugoslávia, depois podem ver. Mas então eu desenhei 100 vezes uma paisagem que incluía um hotel de estilo soviético, rodeado por construções mais pitorescas. Eu estava na cidade de Veliko Tarnovo, na Bulgária, e este workshop era só isto, mas basicamente foi através dele que consegui pensar nas tais ideias de tempo, de imersão, da forma como se desdobram uma série de novas coisas a cada novo olhar, como tenho, além do registro gráfico, tenho registado nas minhas memórias o envolvimento deste espaço, também este espaço ao longo do tempo, em dias mais frios, dias mais quentes, luz mais clara, luz mais escura. De novo, o que interessa aqui não é tanto o resultado gráfico, mas essa relação que se vai, enfim, que vai acontecendo entre quem desenha e quem é observado. Isto foi uma das experiências que tive fora da antropologia, mas que considero que é super útil e que faz todo o sentido também usar estes exercícios. Outra coisa, enfim, depois com esta ideia de usar o desenho como prática de atenção, de presença imersiva e como treino de minucia para olhar e para conhecer as melhores coisas, uma coisa um bocadinho à parte, que eu nem costumo referir, mas acho que também faz sentido, fora de um trabalho antropológico e com alguns desdobramentos de militância feminista, fiz na mesma linha uma série de autorretratos da minha vulva, com o mesmo intuito, quero conhecê-la melhor, quero perceber, não é um órgão que eu tenha acesso visual, e foi uma experiência super poderosa. E também desenhei outras mulheres, e foram encontros que se revelaram bastante poderosos a vários níveis, tanto para falar sobre prazer, sobre enfim, toda esta emancipação e toda esta a partilha, não é? A partilha e também ver outras representações da vulva que são normalmente representadas de forma super normalizada, muitas mulheres não se identificam, muitas mulheres nunca olharam sequer para a sua vulva. Então isto foi, eu acho que foi também, tem a mesma linha, não é? De conhecer algo através do desenho, demorar-me a olhar para algo através do desenho, e depois este teve alguns desdobramentos, pronto, fujo da antropologia, mas há uma militância feminista e há um trabalho coletivo de novo. Então no Rio de Janeiro, partindo destes encontros, passei a integrar um coletivo chamado Pepeca Danada, e em conjunto com estas companheiras fizemos uma fanzine que de novo DIY, low cost, que reuniu uma série de trabalhos de várias artistas em torno de debates feministas plurais, e foi assim uma experiência super interessante. E outro desdobramento deste trabalho foi também a participação numa exposição coletiva, organizada pelo coletivo Queer Rama em Flor, em Lisboa, e cuja proposta era partir de uma obra da Bárbara Kruger. Se calhar eu vou mostrar também aqui na tela, isto interrompe sempre um bocadinho, mas não faz mal. Mas pronto, interessa-me um bocado mostrar-vos esta ideia de desdobramento, não é? Como uma coisa leva à outra. Nada disto foi assim propriamente planeado. Estou a tentar planear e não estou... Como é que vocês estão? Espera aí. Compartilhar tela. É aqui. Tá. Ainda está. A Pepeca Danada, super bonitinha, com uma cordinha que parece um OB, com um bocadinho, não se percebe ali vermelhinho. Pronto, assim isto... então depois isto era a partir do trabalho da Bárbara Kruger, do Your Body's a Battleground. Depois mudar, era o desafio, vários artistas, o desafio era mudar o cartaz, então foi assim. E aqui é outra coisa, esta já é mais tradicionalmente antropológica, vou voltar lá. Pronto, isto aqui tudo ainda durante o doutoramento, por isso é que eu às tantas estou aqui entre tanta coisa e depois nem sei muito bem como contar a história, mas... e pronto, e depois, e assim, destas experiências, a última que também foi muito interessante para mim foi em 2015, fui convidada por uma curadora de São Paulo, a Paula Borghi, que vivia no Rio na época,
a integrar um laboratório de pesquisa em torno das Olimpíadas Indígenas que estavam então a acontecer em Palmas, em Tocantins. E então trabalhei com desenho de observação e apontamentos de campo para realizar relatos diários impressivos de um laboratório artístico que estava a acontecer, em que juntaram uma série de artistas. Portanto, eu aqui não era artista, era pesquisadora e fazia o registro deste laboratório artístico. E depois os textos e os desenhos acabaram por integrar o catálogo de uma exposição que aconteceu no Centro de Arte Hélio Oiticica, no Rio. E pronto, para mim, enquanto portuguesa, que não tinha qualquer conhecimento das lutas e dos movimentos indígenas no Brasil, foi super pertinente estar assim mais próxima dessas lutas, e o desenho também foi interessante porque esta ideia de representação do outro e não era permitiu-me um outro tipo de proximidade da cultura material e tudo mais. E pronto, e depois no Rio de Janeiro também, ou seja, houve todas estas experiências, não é, que estão assim fora do... Se eu estiver a demorar muito tempo, depois digam, mas isto está assim quase a terminar. Estou a ver ali o Vítor a dizer ok. E todas estas experiências paralelas ao meu objeto de pesquisa, que vou relembrar, não tem nada a ver com isto que eu fiz, não tinha a ver com pepecas, não tinha a ver com hotéis socialistas na Bulgária, nem tinha a ver com as Olimpíadas Indígenas, mas esta metodologia, pronto, fui treinando, e com isto a prática de utilização de desenho nos meus diários de campo intensificou-se, e era esse o objetivo. E durante a minha pesquisa de doutoramento, que continuava obviamente a fazê-la junto com os portugueses no Rio de Janeiro, sobre os objetos que circulavam com eles, conheci a Ana Gandum, que é hoje em dia grande amiga e historiadora e artista visual portuguesa, que estava no Rio de Janeiro a fazer uma tese eu fazia sobre objetos dos portugueses que estavam então lá, e a Ana fazia sobre souvenirs fotográficos que circularam na correspondência dos portugueses mais antigos entre Portugal e o Brasil até à década de 70. Impulsionada por ela, desafiada por ela, realizámos uma exposição com os objetos da minha pesquisa e da dela, e o livro Coisas de Lá, aqui já está assumindo eu, que foi quando que fizemos uma exposição no Rio de Janeiro. Depois o livro foi feito de forma a ter várias edições em que se acrescentavam, e em 2020 ganhou o prémio da APA, aqui foi quando conheci o Vítor, e é por isso que também estou aqui, né? Tipo, foi este livro que me trouxe até vocês. Antes de terminar, vou só mostrar um bocadinho do livro, que há aqui um vídeo que a Ana fez esta semana, ou na semana passada. Onde é que ele está? Ai, está aqui no Firefox, ok. Não é isto? Esperem lá. Desculpa. Vou picar o livro, mas então ele foi feito com um grupo de estudantes da Escola de Arquitetura de Minas Gerais, que é o grupo de Tradução e Arquitetura, que nos ajudaram no design do livro. A ideia era jogar com a ideia de catálogo, brincar mesmo com a ideia de catálogo e criarmos fichas catalográficas para os meus objetos de pesquisa. Por exemplo, aqui está um, aqui está outro, que é a primeira parte, Coisas de Lá, é relativamente à minha pesquisa, e mais à frente, fichas catalográficas, ver se ele, das fotografias da Ana Gandum. Espera, que eu podia ter posto isto em ecrã grande. O livro é feito para que o possamos desmembrar, desorganizar, dispor em mesas, e já foi utilizado para dar aulas, para fazer algumas formações a públicos muito diferentes, e com esta ideia de que podemos apresentar a nossa pesquisa também, inclusive a públicos não especializados, até esta ideia de manusear e pronto. Acho que depois podem ver isto com mais atenção, acho só para não vos tirar muito tempo. A Ana filmou este vídeo agora há uns tempos e é muito útil para apresentar agora assim. Onde é que eu estava? Então,
Depois há aqui, vou só referir uma série de atividades que não consegui, porque isto foi um exercício, não é? Estar a fazer esta narrativa de coisas que parecem super, não se encaixam nada. Depois há pronto, há outras coisas que eu não consegui encaixar aqui, mas acho que é importante neste espaço também partilhar. Então, relacionado com a escrita experimental, nos últimos 3 anos publiquei 3 livros de poesia com uma editora portuguesa, que eu admiro muito e que continua a ter muita paciência para mim, que é a da Correria. Vou-vos mostrar as capas, que eu gosto muito das capas. E já agora, só um bocadinho de autopromoção, e vou só dizer que eu comecei a fazer estes livros com a técnica de blackout poetry. Isto são exemplos lá do que fiz em Tocantins. E pronto, comecei a escrever estes livros como exercício para desbloquear a escrita da tese, e então, pronto, com Ana Cósmica, o Saca Desordem os Cometas e Vê de Vagem, mas isto, pronto, é a parte que não tem nada a ver e que também é fixe, como estava a dizer há bocado o Vítor, a vida tem muitas camadas. E outras coisas que faço também, porque às vezes precisamos de nos virar também a nível de dinheiro. Então faço leituras divinatórias de café turco, que é uma arte que aprendi quando vivi lá nos Balcãs. Tenho uma dupla de DJs feminista com uma grande amiga e a dupla chama-se Cosmic Cants. E depois há uma tatuadora, que é a Françoise Tattoo, faz uma coisa maravilhosa, que é utiliza os desenhos dos meus diários gráficos e anda a tatuá-los entre Lisboa e Glasgow. Então, isto é dupla de DJs. Então tenho assim partes dos meus diários gráficos desdobram-se também e estão assim em corpos de pessoas que eu não conheço. Isto só para dar, enfim, isto já para a antropologia já não é assim nada, mas é o que vai acontecendo com o mesmo objeto, assim. E então, eu estou a terminar, então, pronto, por fim, no último ano, enquanto vou e não vou avançando o término da minha tese de doutoramento, trabalhei sobretudo na recolha de dados para projetos mais amplos, portanto a fazer trabalhos mais tarefeiros, digamos assim, enquanto inquiridora nas áreas da agricultura e da percepção política. Trabalhei para o European Social Survey e para o Instituto Nacional de Estatística em Portugal. E terminei, e gostava só de acrescentar que, se por um lado a história contada desta forma e não através de um CV tem a vantagem de me apresentar como uma pessoa mais múltipla, e também tem a valência de salientar formas mais serendipáticas na construção de narrativas e de percursos de vida. Foi por isso que tentei salientar os acidentes e os encontros e mostrar que muitas destas coisas não foram planeadas. Por outro lado, acho que é muito importante que não nos esqueçamos que esta multiplicidade e serendipidade também são produtos da liquidez, da fluidez e da fragmentação que caracterizam uma série de instâncias dos nossos contextos atuais. Então, por um lado, eu pertenço a uma geração em Portugal em que o ensino superior foi incentivado e valorizado, e tive muito privilégio de poder usufruir de uma série de câmbios internacionais e de formação especializada. Por outro lado, a minha geração é também a primeira da normalização dos estágios não remunerados, dos vínculos laborais flexíveis, voláteis e precários, de trabalhos à tarefa, de estágios de 1 ano, de bolsas de 3 ou 4 e por aí fora. Agora, com a pandemia e quebrados os vínculos independentes dos últimos trabalhos que realizei, estou a fazer uma formação financiada em design, e agora sim design gráfico, que faz parte de um apoio ao desemprego, e o que penso que acaba por ser interessante, porque foi aí que comecei a minha história hoje para vocês, que foi quando disse-vos, quando fui para a antropologia, fui depois de desistir de uma formação superior em design de comunicação. Portanto, agora procuro fechar alguns artigos da minha tese para os tentar publicar, para enriquecer o meu lattes, como vocês falam aí, para fechar este capítulo e para continuar os próximos. E acho que terminei por aqui e espero, não sei se tem alguma questão, e obrigada por me ouvirem. Eu não vos ouço. Amiga, assim,
Bom, eu fui fazendo comentários, eu não vou me aguentando, né? Então, fui fazendo comentários aí Acho do que sim, eu não teste, conseguia né? ver nada, vou ver já Mas de que, seguida. mas assim, que privilégio, te agradeço muito, enfim, a tua apresentação, que privilégio poder te ouvir, enfim, e isso eu acho que é uma coisa muito legal desse ciclo, que ele é um ciclo de trajetória, já você colocou isso no Uhum, início e retomou no final, né? uhum. Que a gente pensa em fazer outros ciclos do futuro, né? Que é isso, é mais assim, o que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo e apresentar, mas como a ideia era um pouco também a gente se integrar de uma forma, esse é um exercício interessante tanto para quem ouve, porque aí você tem uma visão de conjunto diferente, você vê o que é a riqueza de cada trajetória, né? Mesmo uma trajetória que não trabalha com múltiplos formatos, e que não sei o quê, ou que é só Uhum. acadêmico, enfim, toda trajetória tem sua riqueza inerente, né? E por outro lado, para quem faz também, né? É um exercício muito interessante de Para você. mim foi super. Eu agradeço-te muito porque sim, obrigou-me aqui a criar outra narrativa, não é? Sem ser aquela mais que parece mais coerente também, a do CG. Fazer esse exercício retroativo e reflexivo que você acaba também construindo. Que você acaba construindo também que ele acaba a guisa de falar sobre o passado, você acaba falando muito sobre o presente, né? Porque a gente sempre lê o nosso passado retroativamente, né? Há 5 anos atrás você contaria talvez uma outra trajetória, eu contaria certamente uma outra trajetória. Enfim, então de fato é uma apresentação, né? Assim, você está, né, se apresentando, né? Enfim, eu tenho milhões de questões, assim, eu acho que a gente pode fazer uma rodadinha, eu posso começar, porque eu sou uma pessoa ansiosa, vocês sabem. E és o moderador, podes fazer o que quiseres. Bom, e aí eu posso começar, mas aí acho que a gente pode, eu não sei como você prefere até, Daniela, a gente aqui é tipo formato livre, né? Então é como você preferir, a gente pode fazer uma rodada conjunta, eu falo algumas coisas e você responde, ou depois a gente faz, enfim, acumula algumas questões e você fala depois no final. Depois você... Não, faz uma rodadinha, todas no final, não, depois eu esqueço-me de todas, mas assim, Tá, uma ou outra, talvez para as pessoas que estão, tá, eu que nós vou... não conhecemos, mas tu primeiro, se estás tão ansioso. Eu sou dessas. Eu nasci de 6 meses e meio, não tem jeito. É, é... Bom, primeiro, assim, é engraçado, né, que a gente devia ter se conhecido antes. Não sei como a gente antes não se conhecia. E aí, vendo a trajetória, você vê, né? Porque, enfim, eu conheço a Catarina também há muito tempo já. A Catarina foi a pessoa que me levou pela primeira vez para Portugal, justamente para a faca, né? Ela financiou, inclusive, a minha ida para Portugal, lá para a faca, para uma apresentação lá na Cinemateca. Em que ano? Em 2015, eu fui até buscar aqui de novo, foi 2015 isso. Eu aí já estava no Rio. Ah, você já estava no Rio, por isso. A gente foi se desencontrando aos poucos, a gente estava perto, né? Enfim, mas passava, quando eu dobrava a esquina, você passava direto, né? Enfim. E a gente vai se encontrar lá num prémio, está ótimo. Então, enfim, é muito legal. E tem alguma outra coincidência também, que, enfim, que não tem a ver com coisas específicas da pesquisa, mas a minha família, né? E aí eu não sabia dessa tua trajetória ali no leste europeu, né? A minha família é do leste europeu, né? Enfim, tem uma história super importante. Meu avô, ele era eslovaco-húngaro, né? Ele morava na fronteira da Eslováquia com a Hungria. Então, enfim, depois eu quero também saber um pouco mais sobre isso, mas isso aí é para papo de mesa de bar, né, que a gente faz. Acho que e aí tem algumas coisas que eu vou só te incitar um pouco a falar um pouquinho a partir do que você disse, né? É que tem uma coisa que eu queria que você falasse mais, que você falou da diferença entre desenho e fotografia, né? Você falou assim, a diferença a fotografia é um clique, né, e desenho. E eu fiquei pensando, e de fato, né? Quer dizer, quando a gente fotografa, ainda que a gente faça análise, digamos, dos objetos, e aí incluindo pessoas ou ambientes, né? Me parece que o desenho ele permite um outro tempo, talvez, de análise, né? Você é obrigada a conhecer os contornos, as formas, os detalhes, de uma forma diferente do que uma fotografia, um vídeo, ele te chama, né? E como você também tem essa trajetória que você, né, da fotografia, do filme, do desenho, eu queria que você talvez explorasse um pouco mais isso. Me parece que o desenho é imediatamente análise, né? E a fotografia não tenho certeza.
tá? Não vou... Enfim, talvez seja, mas sob determinado ponto de vista. Mas, para mim, desenho é imediatamente análise. Análise não no sentido analítico conceitual, né? Mas análise de mundo, né? Você é obrigado a ter uma atenção, né, ao detalhe, porque você está reconstruindo o detalhe, reconstruindo o mundo de uma forma com que eu acho que é muito diferente do que o Michael Tolsig ele chama de máquinas miméticas, né? Que são as máquinas, enfim, fonógrafo, mas também as câmeras de filmar, de fotografar, enfim. Acho que o desenho ele tem aí um procedimento, uma especificidade diferente. Eu queria te incitar um pouco a falar sobre isso. Né? E você falou dos ethnic minority media, né? Enfim, do fazer com e não sobre. E eu queria que você também falasse um pouco assim mais sobre o que significaria, porque a gente fala, né? E eu, né, muito na antropologia visual, na antropologia compartilhada do Russo e tal, desse fazer com, né? E eu queria, enfim, talvez você falasse um pouco mais das possibilidades desse fazer com desenho, se ele inclui também um fazer com em termos de produção estética, né? E não apenas de diálogo, etc. Se a relação é dialógica ou se é contrário, porque na proposta de antropologia compartilhada do Russo, por exemplo, tem um fazer com estético, né? Você senta para discutir montagem, você constrói roteiro junto, enfim, e é um processo diferente. Então, eu, de novo, como eu não trabalho com desenho, eu estou querendo te explorar aqui, entre aspas, né, para poder pensar um pouco essas coisas junto contigo. Enfim, e tem uma coisa interessante também, porque quando você falou de um dos desenhos, você falou, mas não importa o que é o produto aí do desenho, o que importa, na verdade, é a relação entre quem desenha aquilo que é desenhado, e, de fato, isso é uma coisa que é muito próxima, por exemplo, do cinema indígena, que você também falou do vídeo nas aldeias e tal, né, no qual o processo ele é muito mais importante do que o produto, né? Enfim, essas relações e o conhecimento que você estabelece, mas que um conhecimento que ele não é pensado de uma forma logocêntrica, um conhecimento como encontro, né? Que você desenvolve ao longo do processo de fazer com, ele é mais importante do que efetivamente o produto estético final, que eu acho que é um pouco também, né? E que vai ao encontro de algumas discussões dentro do desenho antropológico, como o próprio Tolsky com a Swear Saldes, que ele diz assim, você não precisa saber desenhar e tal, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não apresentaria na minha tese os desenhos que o Michael Tolsky coloca no I Swear Saldes. Eu amo o Michael Tolsky, tá, gente? Eu acho ele um dos grandes pensadores, mas assim, eu não colocaria na minha tese aqueles desenhos, e eu entendo o argumento e eu concordo com ele, tá? Eu tô fazendo meio que uma brincadeira aqui, mas assim, o que eu acho que tem um lugar intersticial aí, que é um pouco também, eu acho que é um lugar que muitas de nós ocupamos, que é esse lugar, e aí eu acho que você ocupa esse lugar muito fortemente, né? Que ele é um lugar que obviamente não significa a operacionalização dos recursos estéticos no sentido modernista, a arte pela arte, né? Então, quer dizer, a gente não está preocupado em fazer formalismos, né? A não ser que paguem, que a gente esteja precisando, né? Mas, assim, no nosso exercício, aquilo ali tem algo que aponta para fora do formalismo, que não é... Por outro lado, isso não significa um abandono do aspecto formal, né? Quando eu estou falando do aspecto formal, estou falando da estética, né? Então, é isso. Tem um lugar que ele é intersticial, né? Que ele é... A estética ou o aspecto formal, ele nunca vai nunca vai ser uma camisa de força, ele nunca vai ser suficiente, ele nunca vai te englobar, mas ele também não é importante, ele faz parte fundamental daquilo que está sendo feito, né? E acho que isso aparece também nos teus livros, né? Na forma com que você vai expor isso, que os teus livros são, né, muito mais, por exemplo, no molde de um livro de artista, né, do que nos moldes de um livro tal como se conhece na antropologia, que também é interessantíssimo mesmo essa discussão sobre, olha só, o que é um livro etnográfico, né? Um livro etnográfico é um livro que está construindo uma etnografia de que forma, né? Você ganhou um prêmio com um livro etnográfico, né? Mas o que é também isso, né? Então, que é um pouco esse lugar... E eu estou te falando desses lugares que são lugares que, obviamente, também eu tenho uma identificação com eles, né? Mas acho que tem uma potência aí bonita que o teu trabalho ele incitou em mim e, bom, sem falar nas tatuagens, né, gente? Quer falar de antropologia corporificada,
né? Falou, a Dana Haraway fala de saber local, né? As perspectivas feministas falam de corporificação do conhecimento. Eu vou dizer assim, você conhece o trabalho da Adriana Rodrigues, né? Isso aqui é antropologia corporificada, né? Enfim, então assim, eu na verdade são algumas coisas só que eu fui pensando aqui, né? Incitado um pouco por ti. E só para pegar um gancho, né? De uma outra coisa que aí não tem a ver com a tua trajetória. Falar que sim, o desenho ele tem ganhado uma importância muito grande. Você citou, enfim, vários nomes, né? Aqui no Brasil, a Karina Kushner certamente é, enfim, uma das pioneiras. Mas a Aina Azevedo hoje em dia tem feito um trabalho muito importante, enfim, de constituição, né? Do que é esse campo, inclusive institucionalmente, né? A Aina foi quem organizou, como você falou, né? A primeira mostra de desenho etnográfico, que foi feita no âmbito do CAV, do Comitê de Antropologia Visual, na última RBA, mas que... e agora ela está, eu convidei, agora eu sou presidente do Prêmio Pierre Verger, e convidei ela para a comissão do Prêmio Pierre Verger, justamente para a gente poder pensar, será que talvez entre... Enfim, isso é uma discussão que a comissão do Prêmio Pierre Verger vai ter que ter. Isso é uma das coisas que a gente vai enfrentar nos próximos 2 anos, se vai virar uma categoria ou não do Prêmio Pierre Verger, ou seja, uma categoria competitiva com prêmio, etc. Enfim, eu acho que deveria, né? Tem gente que acha que talvez ainda não e tal. A ideia inicial já era incorporar o desenho no Prêmio Pierre Verger, aí a gente falou, não, acho que ainda não. E a primeira mostra foi feita no âmbito do CAV e não do PPV, né, do Prêmio Pierre Verger, justamente como uma espécie de experiência, mas que deu super certo, né? Assim, foi lindo, foi potente a mostra, então a gente está num momento que eu acho que é especialmente também frutífero para o desenho na antropologia, pelo menos aqui no Brasil, né? Enfim, isso tem se tornado cada vez mais, enfim, evidente, e aí, de novo, fazendo aqui o reconhecimento do trabalho da Aina Azevedo, que realmente tem sido muito importante, né, nesse sentido. Então é isso, essas são... Infelizmente ainda não o conheci, não tive a oportunidade ainda de a conhecer pessoalmente, apenas mas a Karina sim. Inclusive, e a Aina é uma pessoa linda também, assim, eu tenho certeza que vocês vão estar super bem, assim, você vai gostar de conhecê-la. Mas, enfim, olha, vamos... Já, porque tu puseste tantas perguntas, ou vamos pedir outras? Não, olha, se calhar eu começava por falar sobre esta coisa, enfim, sobre o que é o desenho etnográfico, não é? O que é que pode ser? Há um artigo que eu gosto muito, que é do Philippe Cabot, que está no Cadernos de Arte e Antropologia, em que ele faz essa pergunta, tipo, o que é, e a Inês Belo Gomes também tem um texto muito bonito sobre isso, o que é que faz com que o desenho seja etnográfico? Na verdade, o que faz é assim, não pode haver uma convenção, porque havendo uma convenção, chegamos aos maneirismos e chegamos exatamente a essa coisa do formalismo. O que eu fiz no livro, aqueles desenhos que estão ali todos bonitinhos no livro, eu não os incluo na minha tese de doutoramento. Para mim aquilo é um outro dispositivo que tem a ver também, que já é uma representação, já é uma emblematização, de novo, se quiseres, daqueles objetos, de uma forma museológica, que é um pouco aquilo que nós tentamos não fazer quando usamos o desenho. No entanto, eu usei o desenho de uma forma quase também usufruindo da sua aura artística, como forma de chegar às pessoas sobre quem eu trabalhava. A parte do fazer com estes portugueses de classe média alta, também eles superletrados, com mais ou semelhante capital cultural do que o meu, eram pessoas que estavam muito relacionadas com o campo das artes. Então eu dizer, olha, vou fazer também uns desenhos e não sei o quê, isso era um gancho assim de sedução também. Eu tenho acho mesmo muito difícil dizer o que é, o que é que não é o desenho etnográfico. Eu concordo com aquilo que diz este Philippe Cabot, o desenho etnográfico é consoante o objeto de estudo. Por exemplo, o Tim Ingold tem, quando fala sobre o desenho e a antropologia, num dos textos dele do Being Alive, não me lembro qual é que é, desenha um peixe de uma forma formal, não é, ilustrativa, e ele pergunta, olha, mas se calhar porque é que eu não desenho um peixe assim? E é este traço. E este traço é o quê? Fez quando saltou da água e que ele viu, se calhar para algum tipo de trabalho em antropologia, depende da tua questão, aquele desenho assim
faz mais sentido do que o desenho todo minucioso. Este livro que fiz, eu acho que é um trabalho mais de ilustração do que antropologia. O que faz dele um trabalho de antropologia é a parte, que é outra das tuas perguntas, do tal fazer com. Foi a fazer porque o meu trabalho é todo feito com, ou seja, as pessoas da minha pesquisa, os que se participaram, deram referências bibliográficas, artísticas, noticiosas, debatemos conceitos super sofisticados de antropologia, ensinaram-me conceitos super sofisticados, sei lá, de tudo mais. Tivemos mesmo debates em todas as fases da escrita. E quando fizemos não sei se ficou claro que esse livro é feito a uma exposição que eu fiz com a Ana no Rio de Janeiro. A Ana utilizou uma multiplicidade das fotografias, ela trabalhava com a repetição e com tudo mais, e eu trouxe os objetos mesmo das pessoas e trouxe as pessoas que estavam para lá. Então houve todo um debate aqui, nessa parte houve um fazer com. Eu não fui roubar os objetos às casas dos meus companheiros e participantes e interlocutores, não é? Tipo, eles é que escolheram comigo, é que me sugeriram e tudo mais. A parte de fazer com é essa. Voltando atrás, o que é que o desenho tem a nível dialógico? O que é que o desenho tem que a fotografia pode não ter? É assim, eu acho que a maioria, os primeiros textos que defendem a necessidade e a reintegração do desenho da antropologia, acho que são super radicais nesta ênfase, tipo, o desenho é mais do que a fotografia. Eu não sei se é mais, acho que são coisas diferentes. Depois há um texto que eu agora não me lembro das autoras, mas é um texto que diz, que sobre filme, que diz, nós também podemos desenhar com o filme etnográfico. A ideia é, tu também podes fazer planos morosos, tu quando escolhes o enquadramento também estás a relacionar com o objeto. Imagino que, nos brutos mesmo, não é? Tipo, quando estás ali à procura do plano, tens uma relação, em vez de melhor aquilo real. Portanto, eu não gosto de ir assim tão longe, o desenho, para mim funciona. E funciona porquê? E qual é que é essa a diferença? É que tu és o teu dispositivo. É o teu gesto, é o teu traço. Então, o John Berger tem textos belíssimos escritos sobre isso, que é tipo do desenho, faz-se a fazer-se, não é? Tipo, vai sendo o tempo do desenho, enquanto a fotografia é o tal clique fotográfico, mas eu aqui acrescento que é todo também o tempo em que tu estás ali a enquadrar, não é? No desenho, mas ela guarda, ela representa, é o instante, é o que ele diz, não é? Aquele tempo congelado, a fotografia é aquele tempo congelado. O desenho tem nos seus traços o tempo lá incluído, não é? Tu quando vês um desenho, não foi carimbado, não é? Então dentro de cada traço tem o tempo necessário para reproduzir aqueles gestos. Aqueles gestos, enquanto estás a fazer, tens esta dupla capacidade do desenho, heurística, que é, ela é cognitiva, porque estás a interpretar o que estás a ver, e ela é representacional ao mesmo tempo. Essa é que é assim, é o que mais me estimula na teoria, no que eu tenho lido sobre desenho, e essa para mim é assim, vai basilar, tipo, e é corpórea. Porque é o teu gesto e é cognitiva, porque é a tua interpretação imediata sobre aquilo que estás a ver. E além do mais, que é o que eu acho mais interessante, sobretudo quando é interessante dar-te ao luxo de falhar, é que tu podes ir corrigindo. E quando vais corrigindo, estás a corrigir cognitivamente. Ai, espera, aquele ângulo é um bocado assim. E estás mesmo a aprender. Mas lá está, funciona para mim, para outra pessoa, se calhar o vídeo pode servir também. Epá, espera lá, tipo, aquela sombra é mais assim. Ou aquele... eu acho que te respondi a todas, de alguma forma, ou não? Sim, respondeu. Eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão do que é, porque né, eu também não sou muito dado a taxonomia, né? Já falei isso antes e tal. Então, mas algumas elas acabam se impondo muito mais por incômodo que por outra coisa. E essa história do que é ou não etnográfica, que você falou em relação ao desenho, é uma coisa que me incomodava em relação à fotografia. Eu me lembro de em Posadas, né? Teve um... Deixa eu só interromper um pouquinho, Vitor, desculpa, porque sobre isso esqueci de dizer uma coisa. Foi numa aula, inclusive, da Catarina Alves Costa, eu super jovem, 18 anos, não sei o quê. Obviamente que nós queremos usar filme etnográfico e tudo quando estás a fazer um trabalho. E eu acho, ela disse alguma coisa como, é assim, nós somos antropólogos e escrevemos, não é? Então bora lá, tipo, é assim, se der para descrever, descreve. Eu interpretei aquilo quase como, bora recorrer aos dispositivos visuais quando é necessário.
Ou seja, ilustrar por ilustrar, para mim não faz muito sentido, porque pode criar mesmo ruído. Desculpa, esqueci-me de dizer isso. Não, não, maravilha. Não, acho que até tem a ver com o que eu estou falando, porque por outro lado você falou assim que o livro ali para mim é um exercício muito mais de ilustração do que de antropologia, ele é menos etnográfico. E aí eu estava contando a história para você dizer por que eu acho que ele é etnográfico, né? Porque e aí quando eu cheguei nessa exposição em Posadas lá no México, tinha um monte de retratos assim, né? Enfim, não eram retratos com fundos neutros e de pessoas, e estava ali, tipo, retrato etnográfico, era o nome do ensaio. E eu fiquei pensando, o que faz disso aí? O que faria de um retrato etnográfico, né? E tem uma definição bonita da Silvia, eu desenvolvi isso a partir, na verdade, de 2 ensaios que eu fiz, mas eu não vou falar disso agora. Mas tem uma definição bonita da Silvia, que é documental, é etnográfico, aquilo que, de alguma forma, carrega as intencionalidades das pessoas com as quais você está fazendo pesquisa, né? E essa ideia de que nessa representação tem um pouco da intencionalidade, o que eu acho que é potencializado com essa ideia do fazer com e não do fazer sobre, eu acho que já está no livro, mesmo que você se proponha a fazer um outro exercício, ali está carregado dessas intencionalidades, né? Então, de alguma forma, aquilo é etnográfico porque está expondo, de alguma maneira, ou está fazendo você entrar em contato com essas intencionalidades das pessoas, inclusive no fato de elas terem escolhidos, de serem aqueles objetos e não outros, etc. Tudo aquilo ali, né? Todo esse processo faz com que isso seja etnográfico para mim. Mas eu acho que aqui o jogo também era emblematizar objetos que à partida não são emblematizáveis, que é os tais objetos do cotidiano. O jogo também é esse, é tornar, dar esta aura através da ilustração, que é, sei lá, uma garrafa de vinho e de repente está ali meio sacralizada através da ilustração. Pronto, foi uma série de jogos e de camadas, mas no corpo, para mim, obviamente que todo este processo é etnográfico, sim, a forma como foi feita, a forma como é utilizada para apresentar o trabalho, sim, mas no corpo de tese, digamos assim, não acrescenta muito os desenhos lá. Claro. Nem precisa estar, né? Vamos lá? Quem quer, enfim. Depois a gente vai beber uma cerveja. Porque senão vocês sabem, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu sou tagarela, então eu vou querer a Daniela para mim. Então, por favor, me tirem a palavra de mim, comecem aí, façam suas Como é questões. que alguém pode falar? Como é que funciona? Põe-se as mãozinhas no ar ou como é que é? Eu acho que pode abrir o microfone e falar quem é que. Lá logo, vai aparecer, quem Acho quiser. que a Tati abriu o microfone. Abri. E eu estou com muito medo de estar me repetindo já a parte da conversa. Eu tive que fazer uma pausa para dar lanche para os meninos, enfim. Então, eu acho que eu perdi parte Tentei deixar o áudio aberto, mas eu acho... E aí, eu realmente peço desculpas se eu tiver... Vamos fazer a rodada e você, Daniela, né, depois deixa para lá. Mas, olha, queria dizer que foi muito importante te ouvir em termos, assim, de uma trajetória particular, de te conhecer, e também de te ver como parte dessa geração, né, que teve acesso a Erasmus, que teve acesso a muitos elementos que a universidade na Europa pôde dar num determinado momento, e, ao mesmo tempo, ser essa geração que também já vive uma relação com o trabalho que não o que os pais e os avós, né? Assim, como que essa ambivalência. Então, esse retrato através da sua trajetória é muito, muito rico. Então, assim, por um lado, né, assim, em termos de apresentação da Daniela ao Grua, né, ter essa possibilidade de entender de onde você vem, como foi, enfim, a relação com o trânsito entre áreas é algo que diz respeito muito também a novas identidades globais, né? Eu acho que tem algo assim
que, enfim, eu acho que mais adiante a gente vai encontrar também formas de conversar. Mas acho que acabou a identidade fixa. Eu acho que, nesse sentido, como que diferentes saberes podem ter a potência de se preencher, né? Eu acho que isso foi muito rico da sua apresentação. E, assim, uma coisa que ficou ecoando muito nesse sentido, que eu acho que eu estou ecoando parte ou integralmente alguns questionamentos e perguntas do Vi, foi esse elemento que é tão interessante sobre o saber fazer, né, que é o método antropológico e sua relação com o tempo. Então, eu achei isso muito forte na sua fala, quando você disse, enquanto eu estava desenhando, eu estava ouvindo a conversa, eu estava ao mesmo tempo quieta, não estava pedindo para ninguém, assim, o que foi o estar ali, ao mesmo tempo não escrevendo, não filmando, não fotografando, sendo uma outra coisa, como que foi possível acessar elementos fortemente etnográficos para a pesquisa. Então, essa relação com o tempo me fez realmente refletir muito sobre a força dessa potência do desenho como algo que talvez escrever deixa as pessoas também um pouco ansiosas, né? A câmera pode também, de uma certa maneira, né, colocá-las diante de uma possibilidade de performance, e aquilo que você falou, o desenho sobre elementos que pareciam tão pouco importantes para essas pessoas. Então, acho que tem que é o que a antropologia faz, né? Olha para questões que ninguém está muito interessado, né? Tem algo de uma retomada do que é o projeto básico e clássico malinovskiano, né? Assim, o que o antropólogo vê, né? Que ninguém mais está interessado, me pareceu muito incrível de ouvir agora nesse seu relato sobre a potência do desenho. E, ao mesmo tempo, tem algo, né? Eu tenho me dedicado muito a etnografar filmes, pequenos vídeos, e por mais curto que seja um vídeo, de 2 minutos, a capacidade que a gente tem de rever e rever e rever e rever, como que essa relação com a temporalidade, e inclusive o método de criar frames de filmes e de vídeos é também uma parada, né? É também uma fabricação de alongar essa relação com o tempo. Então, ao mesmo tempo em que assim, o desenho está completamente, sei lá, fora de uma possibilidade que eu imaginaria para mim, como que refletir sobre o desenho nos oferece ferramentas para pensar essas outras modalidades, como a própria, né, etnografia de filme, como a realização da fotografia. Fiquei imaginando isso, o que seriam, naquele projeto maravilhoso de fazer 100 desenhos sobre o mesmo lugar, como é que seriam 100 fotografias, como é que seriam 100 filmes, assim, como que isso pode, né, 100 textos, como é que a gente pode pegar essas ferramentas e levar para essas outras áreas. Isso tem sido muito forte de pensar como que ferramentas que a gente utiliza normalmente numa antropologia do som
servem para pensar numa antropologia da dança ou numa antropologia da arte, do cinema, né? Assim, e ao contrário, como é que a gente consegue iluminar diferentes áreas a partir de uma nova ideia? Então, acho que eu sinto isso muito na sua apresentação, né? E colocando a questão do tempo, e esse tempo que é o ficar, o estar, que acho que dá um senso de criatividade enorme. Então é isso, um comentário, mas meio pergunta, querendo te ouvir mais, um pouco disso. Vamos fazer a rodada? De repente, né? Porque aí já são 10 para as 4. Maria? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, porque é nessa chave também. Eu fiquei pensando muito, para mim é inevitável assim, fazer um paralelo, né, com a minha experiência de campo. E aí, que é, acho que o extremo oposto, né, que é num lugar extremamente povoado, com muitas pessoas, muito movimento, muitas coisas, tudo um excesso de movimento, né? E aí, na minha experiência de campo, né, filmar foi fundamental, principalmente um evento específico, foi uma grande assembleia de catadores, né? O lugar era um lixão muito grande, e essa filmagem foi fundamental para, né, posteriormente eu conseguir ter essa atenção, né, para os detalhes que você diz que enquanto desenho você tem. Mas eu fiquei me perguntando, né, se esse seu método e a ferramenta do desenho, né, se elas funcionam para locais e paisagens e cenários, né, muito dinâmicos, né? Como né, era o cenário da minha experiência de campo. E aí a gente vê também, faz esses paralelos, né, das limitações e das potencialidades de cada... Você estava desenhando um objeto, né? E aí aquele objeto, você focada nele, conseguia né, mapear o que estava ao redor. Mas e se o arredor, né? Se você focasse em desenhar uma coisa... Né? Como é que faz, né? Eu acho que aí que está talvez o ponto, essa fronteira, né? Entre até onde a gente pode ir e como fazer o que a Tati falou, essa importação e tradução das diferentes linguagens, né? Para diferentes contextos. Não sei se eu fiz entender, mas mais ou menos isso. Posso responder? Então, eu queria... Sim, depois a gente pode fazer uma outra rodada, se for. Até porque isto também está assim relacionado, que é o ter tempo, não ter tempo, ter movimento de captação, não ter movimento de captação. Há um texto da Karina, que nem é assim académico, é assim para o Instituto Moreira Salles, acho, em que ela faz uma coisa muito interessante a analisar o tal movimento transnacional dos Urban Sketchers, e faz uma coisa, em primeiro lugar, faz uma coisa muito interessante, que é pôr o mapa de onde é que estão os Urban Sketchers no mundo. Um movimento mundial? Não, é um movimento de lugares com segurança, enfim, ou seja, desenhar no Rio de Janeiro, na rua, aqueles desenhos que eu vos mostrei de Lisboa, eu não consegui desenhá-los no Rio de Janeiro. Você no Rio de Janeiro não fica aí parada a desenhar algo na esquina, não, vai ter um encontrão, pode ser assaltada, Não, eu só fiz desenho de objetos mesmo, em casa, de pessoas, super segura. E como tu referiste, os objetos estão parados, não é? O hotel lá da Bulgária também era um hotel de voluto, estava parado lá na paisagem. Eu, na minha pesquisa e na parte do capítulo metodológico, refiro exatamente isso. Eu utilizei o desenho nesta parte da emblematização, enfim, em casa, para eu própria ver alguns objetos dos quais nem sequer iria perceber, mas eu também me interessava os objetos em movimento. Então, por exemplo, um momento muito importante da minha pesquisa era o momento em que as portuguesas, os tipos, iam fazer as malas para viajar, outros fazer as malas quando voltavam de viagem. Sobretudo, fazer a mala para viajar é um momento super tenso, faz, desfaz, tira, põe, carrega, descarrega. Eu nesse momento não poderia estar a desenhar, pelo contrário, até filmei pequenos
para te responder, filmei, não vou usar essas imagens, é um dispositivo mnemotético mesmo, não é? Porque precisei de filmar e gravei muitas vezes o som, porque era quando as pessoas falavam mais e de forma muito mais espontânea sobre as coisas. Portanto, assim, em resposta ao que tu estás a dizer, eu acho que nós, quanto mais ferramentas tivermos, melhor, e vamos usá-las quando elas são úteis para nós e para a nossa pesquisa. Quem sabe, se fores para o meio dos catadores uma vez desenhar, podes encontrar alguma coisa que não estás à espera, mas tendo já a tua situação definida e se o tipo de informação que queres retirar é mais fácil com o vídeo, claro, não? Mas pronto, eu usei também vídeo e gravação de som, claro que sim, claro que sim. E da Tatiana, essa questão do tempo, acho que é mesmo na literatura sobre o desenho, é daquelas que está mais descrita mesmo, a ideia da imersão. E eu acho que não é só a cena da questão do tempo, e é também aquilo que falou há pouco o Vítor, a da imersão. Eu acho que ela está muito relacionada. E acho que também no teu comentário, estavas também a pôr o tempo e a imersão mais ou menos no mesmo plano. E, enfim, foi um comentário, não colocaste bem uma questão, mas acho que agora com a última questão é isso, tipo, levar do filme, da forma como... Por exemplo, uma coisa muito interessante é isso, se você desenhar todos os frames de um filme, é quase uma forma de desenhar 100 vezes o hotel na Bulgária. Esta curta que eu mostrei aqui foi feita assim, foi feita com vários frames de uma filmagem que eu tinha quando eu estava a andar, numa época em que eu fiquei 3 meses sem andar. Então fui ver-me andar, frame by frame, ela parte de um estilo, de vários estilos. E não sei se acho que respondi. Mas não há nenhuma fórmula, não é? O desenho não dá para tudo, dá para algumas coisas e dá-nos coisas que tal como o vídeo também não dá para tudo, e o som e a escrita. Por outro lado, aí eu estava aqui pensando na pergunta da Maria, né? Eu falei, pensando assim, mas dá para tirar foto no campo? Porque se dá para tirar foto, em última instância dá para ter desenho, né? Assim, porque se desenha a partir de foto, né? Então, assim, sei lá, inclusive é possível na foto ter movimento, né? Você ter literalmente movimento na foto, ainda que seja uma imagem estática. Eu estou aqui viajando a partir do que tu colocou, viu, Maria? Eu fiquei pensando também nessas possibilidades. Há aquela questão que, por vezes, a escrita você parece uma assistente social ou um polícia, não é? Se você chega lá com o bloco de notas, parece um inspetor de polícia, dá errado. Se chegar com uma grande câmara também, nossa, também. Mas hoje em dia eu acho que a câmara enfim, é menos dialógica ou menos intrusiva do que o desenho, porque o desenho hoje em dia é tão raro. O Manuel João Ramos fala disso, assim, alguns testemunhos. Traz pessoas, não é? Tá Laura, é artístico, o que é que você está fazendo? Hoje em dia toda a gente tem o telemóvel, celular, não é? Então, eu acho que hoje em dia a câmara já é ela própria invisível muitas vezes, também pode ser, depende do papel que você quer assumir no campo. Faz parte é capaz de ser mais anónimo com um celular filmando do que com um caderno a desenhar. Não, mas o que eu estava falando no sentido da Maria é assim, você tem como desenhar a partir de uma foto. Né? Claro. Assim, né? Ela pode, por isso que eu perguntei, eu falei, se tem como tirar foto, tem como desenhar. Porque ela perguntou assim, num negócio de muito movimento e que tem muita gente... Mas aí já não estás lá a ouvir. É outro exercício, claro. Alguém mais quer... Eu. Eles, cara. Então, não, eu quero fazer alguns comentários e vou chover um pouco no molhado, na verdade. Repetir um pouco o que Tati e Vitor falaram, o que me chamou... Primeiro, assim, obrigada, maravilhoso, incrível, assim, eu acho incrível o seu trabalho, tá?
incrível. E me chama muito a atenção, eu acho que a Tati chamou bem isso, assim, quando você diz exatamente, né, do tempo, da sonoridade, enfim, e quando mais que isso, quando você fala, né, que dá para sentir o peso ou a densidade daqueles artefatos, né, daqueles materiais ali, e enfim, né, assim, são coisas que talvez eu não pensaria numa imagem mais mecânica, né? Na fotografia eu não penso na densidade ou no peso, mas eu acho que isso já foi falado aqui, né? Queria só comentar, Tati, que a gente também no Brasil, a gente teve uma chave maravilhosa que sempre agradecerei, os governos Lula, os governos petistas, né? A gente também teve muita possibilidade de um diálogo maior, né? Com bolsas para fora, bolsas sanduíche e tal, e que isso, sem dúvida, acho que amplia muito, né? O conhecimento e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta, Dani, que eu acho que o Vitor comentou, mas eu queria saber a institucionalização mesmo de um campo, né? Assim, porque quando você começa a falar, você fala que a antropologia visual era a única, o filme etnográfico, né? Seria a única possibilidade quando você começa a trabalhar. E queria te perguntar assim, como que está essa institucionalização do desenho aí, enfim, né? Em Portugal, você pergunta. Aqui em Portugal. Isso, e também assim, né, eu acho que a institucionalização, e Vitor fala, quando a gente começar a incluir o desenho, né, como prêmio do PRVG, isso vai começar a criar um campo de fato, né? O campo se cria assim, né? Afinal, Bourdieu já nos ensinou isso, mas queria saber assim, como que está o campo aí, e para pensar no campo aqui também, e quais hipóteses você teria para essa demora, talvez, né, em comparação com o filme etnográfico, ou seja, por que o desenho chega tão tardiamente, ou seja, se eu posso estar errada também, né? Como que o desenho se coloca num campo, né? E aí o Vitor traz uma coisa nessa última fala dele que eu ia falar, assim, que eu tinha pensado, né? Porque enfim, sobretudo agora, normalmente eu dou uma disciplina que é ou de documentário ou de laboratório, e assim, a maioria fala, mas eu nunca filmei nada, nunca, não sei editar. Eu falo, vai com o celular, filma e se vira na edição, vai se virando e a galera se vira, e enfim, os desenhos, os materiais ficam super bacanas, os curtas, né, os filmes. Mas, enfim, queria te perguntar uma coisa, só para terminar, sobre a sua formação mesmo, porque o que eu não sei assim, se pelos suportes, né, tecnológicos, assim, e quando você fala que nós somos os dispositivos quando nós desenhamos, eu fico pensando assim, eu só sei desenhar aquela coisinha de palitinho, sabe, assim, eu sou, assim, como é que qual é a formação, assim, né? Porque quando eu jogo para a garotada, né, para os estudantes, eu falo, se virem, se é possível fazer o mesmo com desenho, ou se é preciso ter uma formação antes de traço, não sei, assim, porque eu não me vejo, eu acho os seus desenhos incríveis, eu vou, cara, assim, me parece que quando a gente tem um suporte que é mais fácil, assim, sei lá, uma foto, lá, todo mundo é fotógrafo hoje em dia, mas não sei se todo mundo pode fazer desenho, entendeu? E isso eu trago um pouco do meu campo também, né? Que eu trabalho com crítica de cinema. E aí os críticos são super, enfim, saudosistas, porque eles falam, hoje em dia todo mundo escreve crítica, é só criar um blog e todo mundo é crítico de cinema, né? Não tem mais aquele saber, etc. Então, assim, queria saber um pouco da formação para esse tipo de saber, né? Assim, como é que porque é isso, basicamente. E obrigada mais uma vez. Obrigada eu e obrigada pelos comentários. Olha, assim, sobre a institucionalização aqui em Portugal, esse prémio da APA na área da antropologia visual, Margot Dias e Benjamin Pereira, que o Vítor venceu na área do filme, eu penso que este que eu venci era a segunda edição, portanto isto já é um caminho de institucionalização
do desenho, não é? Ao ser reconhecido pela Associação Portuguesa de Antropologia. E inclusive, enfim... Mas essa categoria é ensaio, né, Daniela? A categoria que ganhou é ensaio etnográfico, a categoria 1 é filme. É visual, pois, mas aquilo já está nas categorias, já diz lá que o desenho é admitido. Portanto, já é uma espécie, não é só desenho, mas já é assim uma caminhada. Depois é assim, eu acho que foi muito importante um artigo que saiu num livro da Sarah Pink, feito pela Ana Afonso e ilustrado pelo Manuel João Ramos, que é o tal antropólogo de Portugal, que também participa dos Urban Sketchers, mas enfim, ele não faz a ponte entre não tanto, talvez faça, mas enfim, ele utilizou o desenho num artigo que foi mesmo muito badalado, assim, a nível de views e de referências, em que ele utilizava o desenho para completar a memória, por exemplo, dos informantes para falar sobre coisas antigas. Mas eu acho que o facto de, dentro da Academia Portuguesa, um artigo que era inovador por utilizar o desenho, ter tido muito impacto, acho que isso fez com que mais ou menos as coisas aqui estejam já, porque o artigo acho que é do início dos anos 2000. Acho que isto já deu assim algum bichinho pelo desenho, mas como vos falo, que eu tenha conhecimento, nunca houve aulas de desenho em antropologia em Portugal, antes do workshop que eu falei, que é um workshop que só existe no verão, é um workshop opcional, realizado na Faculdade Nova, na Escola de Verão, coordenado pela Sónia Vespeira de Almeida, e eu penso que esse workshop começou quando eu estava no Brasil, em 2015. Exatamente. E houve uma edição da FAC cujo tema, acho que era essa que você estava, Vítor, cujo tema era o desenho mesmo, ou foi exatamente a seguir, na parte das artes, mas a institucionalização vai por aí. Pronto, isso era uma das tuas perguntas. O desenho na antropologia e os trabalhos da Aina Azevedo, por exemplo, são bastante claros nisso, que ela tem uma abordagem histórica. Eles sempre foram omnipresentes na antropologia. Eles, aliás, são as primeiras representações visuais que existem dentro da antropologia. É o desenho, Malinowski, o Lévi-Strauss, e mesmo antes da antropologia, as viagens, não é? Como é que se diz? As viagens, aquelas colonialistas, de ir lá, naturalistas. Missionários, né? Vai tudo via desenho, não é? Depois o que é que acontece ao longo da história da antropologia? Vão-se democratizando os dispositivos de fotografia e de vídeo, há uma acessão que sabemos nós, quem estuda imagem, que é errada, mas há uma tendência a considerar mais verídico, mais verossímil, o registro feito através de uma cena indicial, não é? Tipo, que é a fotografia, que é o filme, ao invés de um desenho. A antropologia também nos anos 60 e 70 teve a tratar de coisas mais invisíveis, não é? Portanto, o desenho não seria... Para que é que serve o desenho se vamos falar das estruturas elementares do parentesco, ou não é? São coisas muito abstratas, não se utiliza desenho. E agora, o retorno do desenho tem a ver, por um lado, acho assim, com vários movimentos de slow tudo, não é? Tipo, também, não é? De repente estamos sempre mediados por por celulares, por vídeo, e acho que não é a única, mas uma das razões é também essa, e também, sei lá, a consciência da manipulação das imagens indiciais também, não é? Tipo, então, porque é que um desenho consegue simplificar, por exemplo, não é? Tirar o ruído, o desenho consegue acrescentar o que não está, de memória, uma coisa que já não existe. Acho que é por aí. E por fim, então, Elisca, se você sabe escrever o seu nome com uma caneta, que eu tenho a certeza que sabe, consegue desenhar qualquer coisa. O treino do desenho de observação, está muito mais relacionado sobre o nosso olhar, sobre a forma como olhamos para as coisas, do que sobre um jeitinho de mão. E nós, enfim, a nossa educação abandonou o desenho
colocou o desenho muito na infância, não é? Então acho que ensinar um adulto a desenhar, a única dificuldade é desbloquear o trauma de infância de quando alguém lhe disse que não sabia desenhar. É a única, porque há uma série de exercícios em que nos enganam o cérebro, porque o nosso cérebro vê conceitos, não é? Então vê uma árvore, vai desenhar a árvorezinha assim. E há técnicas de desenho para você não ficar a ver o que imagina que é uma árvore, mas ver aquela árvore, um caminho vai para ali, o outro vai para ali. Mas qualquer pessoa pode desenhar e vão todas aos blogs dos Urban Sketchers e comecem a desenhar amanhã. Eu já propus aqui no chat, no chat eu falei assim, oficina de desbloqueio para gruantes já. Daniela, a gente já quer fazer uma oficina de desbloqueio com você, né? Por acaso, ainda não experimentei fazer Online. em Zoom, mas tenho de pensar nisso. Mas sabe que, falando essa história da Eliska, eu falei muito de contradição, né? Quando eu falei de mim, falei... eu, como sou um ser absolutamente contraditório, já vou falar uma coisa que, de alguma forma, né, contradiciante, mas eu estava lembrando aqui, na verdade, do Gombrich, né? Assim, o Gombrich, ele tem, que é um cara importante da história da arte, tal, mas que tem uma visão muito, né, enfim, psicologista, né? E o Gombrich, ele tem um dos exemplos clássicos dele é da história do gato, né? E ele diz assim, por que se eu faço uma bolinha aqui, eu faço, né, um chapeuzinho aqui e coloco 2 tracinhos aqui, todo mundo vai reconhecer que aquele negócio é um gato. Não é todo mundo, é a nossa cultura ocidental. Não, essa é a pergunta do Gombrich, eu não estou dizendo se eu concordo ou não, esse é o exemplo que ele dá, tá? Mas ele também não fala, ele também está falando de uma convenção específica, mas o ponto dele é justamente isso, é que é convencional, ou seja, que o ponto da representação, inclusive no desenho, mas ele não está falando só aí, ele fala da pintura e tal, enfim, que é convenção e não representação realista. O que eu acho também que bloqueia muita gente é isso, é que a gente de alguma forma a gente aprende, eu acho que isso tem a ver até com o que é a história da arte no Ocidente, o que é a história da ilustração no Ocidente. A gente se acha incapacitado de fazer representação realista, desenho realista, e aí a gente acha que a gente não pode fazer desenho, né? Quando o desenho... Eu acho que em 2 ou 3 aulas, e eu tenho essa experiência, há formas de desbloquear isso, porque tem mesmo a ver como você percepciona. Você olha agora para uma cadeira e, em vez de ver a cadeira em todas as suas linhas e perspectivas, a cadeira que está à sua frente, você vai imaginar na sua cabeça uma cadeira toda reta e quem não tem o treino de olhar vai desenhar na folha uma cadeirinha, mas só que não tem nada a ver com aquela que está a ver, e porque a outra está assim em perspectiva, treinando a olhar para este tipo de desenho de observação. Há mesmo exercícios, tem um livro que eu acho que é dos anos 70 e tem muitas reedições, que é da Betty Edwards, que se chama Drawing with the Right Side of the Brain, ou seja, com aquela teoria que o lado direito do cérebro é o criativo, ao contrário, e o outro é o racional. Então, são vários exercícios e o livro está disponível em PDF aí nas piratarias da vida, e os exercícios são muito eficazes. Vocês podem fazer uma autoinstrução se estiverem aborrecidas, confinadas em casa. Olha, desafio aceito, Daniela. Eu vou incorporar o desenho na minha pesquisa sobre a Stronger. Desafio aceito. Agora isso virou uma questão de honra. Eu não sei como eu vou fazer, tá? Eu posso ter que te pedir uma consultoria, mas eu vou fazer. Agora já decidi. Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Bom, gente... Eu não vou desenhar crítico, não, gente. As caras dos críticos. Tô de sacanagem. Eu vou começar a experimentar isso, gente. Adorei abrir uma mente aqui. Olha, obrigada pelo vosso convite e pela vossa escuta. E eu repito que este desafio foi mesmo para mim foi muito interessante juntar estas pontas. Eu acho que
Ai, como é que se chama isto que estamos a fazer? Estes encontros de Ciclos de trajetória. Acho que, não sei, eu acho que até inclusive para os estudantes, para os alunos pode ser muito importante, sei lá, para não se assustarem quando veem um currículo impressionante e aparentemente deslumbrante e coerente e lógico, se calhar perceber outras coisas, não sei, acho que hoje em dia pode ser muito, ou seja, a mim agora este exercício tranquilizou-me um bocadinho também, tenho de confessar, assim, este ano foi muito complicado, enfim, acho que para todas nós, então isto deu aqui um olhar, agradeço-vos muito, e foi muito inspirada, infelizmente não vi a do Emílio, não sei se já está disponível, Vítor. O quê? Tu já subiste a apresentação do Emílio? Eu não vi, eu só vi a tua. Eu nem lembro, eu cheguei a gravar? Pronto, mas ia É só uma dizer que boa eu fui muito... pergunta. Eu não sei se eu gravei a minha e a dele, que foram as primeiras, eu não sei se eu estava gravando. Você lembra, Emílio? Eu Tava? acho que gravou sim, Acho que Vitor. gravou. As duas. Então eu já posso colocar isso online também. Já vou Para colocar. inaugurar o nosso YouTube. Sim, já vou colocar isso online. Bem lembrado, Dani. Olha, Obrigado. eu queria agradecer à Cristina Lopes e à Cristina Cunha, que são duas colegas do curso que estou a fazer agora. Nós não nos conhecemos pessoalmente, só nos conhecemos nestas plataformas, mas gostei muito também que tivessem vindo aqui pela vossa curiosidade. Quero agradecer a vossa presença e a todos que estão aí também, que eu não conheço, muita gente, mas pronto. E então, a vocês. Já agora eu posso dar uma palavrinha? Claro. Sim. Então, rapidamente, quero agradecer, além do convite, que foi duplamente agradável, muito bom, eu descobrir a Daniela nestas facetas. E há um reencontro também em coisas que eu tenho vindo a fazer, nomeadamente esta paixão, quase, chamemos-lhe assim, pelo desenho, e depois parece-me que existe também uma analogia no sentido em que precisamos, ou é uma mais-valia, trazer estas diversas experiências, essas diversidades, os diversos médiums acabam por nos aliviar às vezes, eu pelo menos comigo acontece, se estiver muito fixa a fazer um artigo, uma coisa muito exigente, sair um bocadinho e trabalhar ou desenho ou pintura, ou mudar um bocadinho de área e depois voltar, traz-me não só um conhecimento acrescido, mas é uma relação de ganho muito grande, muito enriquecedora, e por isso é que me dá tanto gosto quando sou convidada ou para fazer algum projeto com um grupo, colaborar em revistas, etc. É muito, muito enriquecedor, e também foi muito proveitoso encontrar essa dinâmica e esse reflexo no trabalho da Daniela. É como que reforçar esta ideia de entreajuda. Eu acho que até já tinha mencionado que vou muito pelo conceito do rizoma de Deleuze, no sentido em que nós de facto podemos estar em sociedade e sermos muito mais conectados e ajudar-nos uns aos outros, assim, desta forma. É isso. Obrigada. Obrigada, Cristina. Até à próxima aula. Até segunda. Bom, então acho que vamos encerrando de novo, agradecendo muitíssimo, enfim, a Daniela por dispor a, enfim, generosamente compartilhar a trajetória dela com a gente, né? E lembrando, né, enfim, que o nosso próximo encontro do ciclo de trajetórias vai ser com Guilherme Marcondes, dia 26 de março, mas enfim, depois a gente vai fazer, enfim, a divulgação apropriada, e que,
enfim, também a gente vai colocar esse encontro no YouTube. A ideia é que depois a gente consiga fazer transmissão direto pelo YouTube. Nós que, enfim, não somos, enfim, profissionais da área, ainda não conseguimos fazer isso, né? Tem alguma coisa ali que ainda precisa ser feita no YouTube para a gente fazer transmissão direta, porque eu preciso mudar o nome, mas a ideia é que em algum momento a gente já faça a transmissão direta e as pessoas possam também acompanhar por lá, tá? Mas, enfim, agradeço todo mundo, enfim, a presença e vamos nos falando. Se cuidem. Um beijo, obrigada. Se Obrigado, cuidem. Dani. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Dani. Foi demais. Muito obrigada, Dani. Foi muito, muito bom. Obrigada. Demais, demais. Foi incrível. Muito bom. Obrigada.